da mensagem de hoje. O tema da mensagem é: o que o mundo espera de nós, pessoal? O que você acha que o mundo espera de você e de mim? O que você acha que as pessoas da rua, até um vizinho, né, uma família, um familiar próximo, até longe, o que eles estão esperando de nós, pessoal? É isso que eu quero pregar para você. Abra aí em 1 Coríntios, se você for acompanhar junto comigo. 1 Coríntios, vamos lá, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Olha o que vai dizer lá em Corinto. Capítulo 11, verso 1. Diz assim a palavra de Deus, ó. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, pessoal? Que nós precisamos ser imitadores, não exatamente de Paulo, mas de Cristo. O Paulo está deixando claro para as pessoas, está falando assim, olha, me imita. Porque se você me imitar, você automaticamente vai estar imitando quem? A Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque o Paulo, pessoal, ele era daqueles que ele imitava Jesus Cristo. O Paulo ele era daqueles que ele fazia exatamente o que Jesus fazia. Ele não era um homem que ele fazia conforme a sua própria vontade. Tudo que Jesus fazia, Paulo imitava. O comportamento de Paulo era igual de Jesus. O comportamento de Paulo era idêntico de Jesus. E é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo para mim e para você, olha, é que você possa cada vez mais me imitar, porque eu automaticamente estou imitando Cristo. Não é soberba do Paulo. Não é que o Paulo está falando assim, olha para mim. Não é que ele está assim, já tendo soberba, você tem que me imitar. Não é isso. É porque ele já imitava Cristo. Então ele está dizendo para você assim, olha, me imita, porque automaticamente eu estou imitando Cristo. Aí eu fiz uma pergunta para o pessoal da manhã, né? Hoje aqui o culto é das 19 horas da noite, né? De manhã não deu problema na gravação aí. Mas o que eu falei para o povo da manhã? Eu falei para o povo assim, ó, já que as pessoas têm que olhar, né, para Paulo para poder imitar a ele, assim como ele imita Jesus, eu fiquei pensando uma coisa, pessoal. A sua família tem que olhar para quem? Para você. A minha família tem que olhar para mim. Cada família vai olhar para você, pessoal. A sua família vai olhar para você, a sua para você, a minha para mim. Então cada pessoa vai ter ali, vai ser um espelho para uma família. Não tem como a sua família conhecer Jesus se não for através de você. Por quê, pastor? Porque a tua família não vem na igreja. Muitos, né, não vêm à igreja. Nem todos vêm à igreja. Ou seja, como que eles vão conhecer Jesus? No teu comportamento, no teu modo de falar, no teu modo de agir, como você ouve as coisas, como no seu olhar. A sua família ela vai conhecer você conforme você está se comportando. E quando a sua família olha para você, eles precisam enxergar Cristo na frente deles. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está deixando bem claro isso aqui para mim e para você, pessoal. Então o nosso comportamento, ele vai dizer muito quem nós somos diante de Cristo. A sua família, ele vai olhar para você, eles vão estar analisando você o tempo todo. De manhã eu até brinquei com o povo, né? Vocês já viram naquelas casas que fica assim uma boneca fica parada assim, meio que debruçada na varanda? Irmão, eu tomei um susto com aquele negócio ali, né? Você já viu? Mas sempre tem um vizinho assim onde mora, tem ou não tem? Um vizinho de verdade que fica olhando tudo que você faz. Não é assim? Ajuda a irmãzinha aqui a chegar. A irmãzinha aqui, irmã Marlene. A irmãzinha tá chegando aqui, ajuda ela aí. Minha amiga, boa noite, minha irmã, pode sentar. Fique em paz aí. Não, fique em paz. Tá bom? Ajuda aí minha amiga a chegar aí. Glória a Deus. Chegando a irmãzinha aqui, pessoal. Então, entenda bem, pessoal. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite? Que toda vez que você faz alguma coisa, a tua família, o vizinho, as pessoas próximas a você são as primeiras a te julgar. São as primeiras a te criticar. Pastor, por que a família julga as pessoas? Vou te explicar por quê. Porque a tua família, os teus vizinhos, as pessoas que você conhece, estão esperando algo a mais de você. Estão esperando algo além de você. Porque eles querem olhar para você e querem ver Cristo. Por isso que quando um crente erra, né? Quando o crente faz alguma coisa que não está na palavra e a família vai contra aquela pessoa, alguém da família fala assim, poxa, mas a gente está sofrendo uma injustiça. Não é injustiça, não é isso. É porque a tua família quer olhar para você e quer ver Jesus. Eles esperam, pode até não falar, pode até não parecer, pode até não transparecer, mas entenda uma coisa, a tua família olha para você e quer ver Cristo em você. Eles querem ter uma referência de quem é Jesus Cristo de verdade, pessoal.
É por isso que nós sofremos de vez em quando alguns ataques da família. É por isso que nós sofremos algumas coisas, né, na nossa vizinhança. Por quê? Porque eles precisam olhar para a gente e ver Cristo. Olha que coisa interessante. Romanos capítulo 8, vamos lá, pessoal. Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19. Olha o que vai falar em Romanos capítulo 8, pessoal. Pastor, onde é que fica Romanos? Você vai lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, tá? Romanos capítulo 8, verso 19. Olha o que diz no versículo 19. Vai dizer assim, pessoal. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de quem? Dos filhos de Deus. Ou seja, a criatura, o povo do mundo, está esperando a manifestação dos filhos de quem? E quem são os filhos de Deus, pessoal? Somos nós. O povo do mundo está esperando uma manifestação sua, como Cristo. O povo fica esperando. O povo fica te analisando. Eles esperam que você seja diferente. Aí eu te faço uma pergunta. Se você tiver um conflito com alguém da sua família, quem é que tem que pedir perdão? É você ou é a pessoa? Somos nós. Aí eu te pergunto uma outra coisa. Se acontecer alguma coisa entre você e um vizinho, por exemplo. Agora vamos falar dos vizinhos, misericórdia. Entre você e um vizinho, quem é que tem que chegar lá no vizinho e falar, vizinho, vamos parar com isso, nada, deixa esse negócio pra lá. Somos nós, pessoal. Porque ele está esperando que você faça isso. O povo do mundo espera que nós sejamos diferentes. E quando nós não temos esse comportamento de Cristo, né? Sabe o que eles falam? E é crente, hein? Ainda fala que é da igreja. Por quê? Porque eles esperam algo a mais de nós. Quem já passou por isso um dia? Já passou? A pessoa chegar para você, olhar assim e falar, ainda é crente. Ou a pessoa comentar, mas você não pode ser assim, você é cristão. Já passaram por isso? Por quê? Porque eles esperam isso de você. Vocês já repararam que eles mesmos não fazem isso? Mas eles sabem qual é o certo. E eles esperam que a gente venha fazer o certo. Porque é o que diz na palavra aqui, pessoal. 19 de novo, Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eles esperam que nós, filhos de Deus, venhamos a nos manifestar diante de uma situação difícil que a gente possa estar preparado. Como que você vai transparecer Cristo para a tua família se na hora do sufoco você é a primeira pessoa a ficar desesperada? Como que você vai demonstrar Jesus dentro da sua casa se na hora que a pressão estiver firme lá na sua casa, você entrar em desespero e a tua família até se assustar com você? Falar assim, caramba, a gente esperava que ela tivesse fé agora, porque vai para a igreja todo dia, está sempre firme na palavra, e na hora que a gente está precisando de uma palavra de alguém que está firme, e você falar para alguém da família assim, não fiquem preocupados não, porque a vitória é certa, Jesus está com a gente. A pessoa não faz isso. E aí você não consegue transparecer Cristo dentro da sua casa. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Está entendendo, sim ou não? Você tem que demonstrar Cristo na sua família. Você é a referência na sua casa, não sou eu. Por quê, pastor? Porque eu não consigo pregar para a tua família, ainda. Ainda não consigo. Porque muitos deles não vêm aqui. Mas você está dentro da sua própria casa. E você pode transmitir essa mensagem para eles. Amém, pessoal? É isso que eu quero que você entenda. Para você ter noção do que diz aqui, pessoal, vamos lá em 2º livro dos Reis. Vamos lá. Essa mensagem é bem curta e objetiva. Fica ligado, tá? Porque já eu acabo. É bem curta e objetiva, mas cheio do poder de Deus. 2º livro dos Reis, capítulo 4. 2º livro dos Reis, capítulo 4. Olha o que vai dizer no versículo 1, pessoal. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Você sabe qual é a diferença de crente para cristão? Sabe qual é a diferença? Crente é aquele que crê, certo? Por exemplo, uma religião aí fora. Digo, uma outra religião. Se você perguntar assim, você crê em Deus? O que geralmente eles falam? Que sim. E tem alguns, se você perguntar se eles são crentes, eu falo, eu sou crente, porque eu creio. Porque são estudados, tá, pessoal? Tem muita gente aí fora que é estudado. Tem pessoa aí fora que, se você não conhecer a Bíblia, eles te dão um banho de Bíblia. Eles mesmos não crê, mas te dão um banho de Bíblia. Por isso é importante você ler a palavra de Deus.
de você estar firmado na palavra. Então, ser crente é aquela pessoa que crê. Por exemplo, uma pessoa do mundo pode falar que é crente. Ele pode cismar que ele é crente. Por quê? Porque ele crê. Não, eu creio em Deus. Se eu creio, eu sou crente. Ó, que coisa interessante. Agora, cristão, pessoal. O que significa cristão? Cristão é um pequeno Cristo, pessoal. O que é ser um pequeno Cristo? Cristo está aqui em cima, não está? Sim ou não? Cristo está aqui. E você está aqui. Você tem que demonstrar os frutos, né, do Espírito. Você tem que demonstrar os frutos de Jesus para as pessoas olhar para você e falar assim, nossa, como essa pessoa parece com Cristo. Eu não sei se você já passou por isso. Quando você está longe de casa, em algum lugar, a pessoa chegar para você e falar assim, você é crente, não é? Já aconteceu contigo? Aí você fala assim, sou. Aí a pessoa, não, dá para perceber. Por quê? Porque a pessoa já olhou para você e viu Cristo. Ela já vai perguntar se você é crente, se você é cristão, se você é da igreja. Entende? A pessoa já vai começar a perguntar, porque você transpareceu aquilo dali. Amém, pessoal? Então, ser crente é uma pessoa que crê. Agora, você ser cristão, ser de Cristo, você é um pequeno Cristo. Você demonstra Cristo para as outras pessoas. Amém, Jesus? As pessoas do mundo aí fora estão esperando o seu comportamento, pessoal. Por isso que você não pode sair arrumando confusão com as pessoas. Quem está entendendo o pastor está pregando? É isso. Você não pode sair por aí arrumando confusão com todo mundo. Porque se você arrumar confusão com as pessoas, como é que você vai ganhar alguém para Jesus assim? Se você sai arrumando tumulto com todo mundo, qualquer coisa você vê problema, qualquer coisa você briga, irmão, como é que você vai ver Cristo? Você vai demonstrar Cristo dessa maneira? É aí que eu estou te explicando aqui nessa noite. Você não pode ser uma pessoa que arruma tumulto com todos. Daqui a pouco está arrumando problema com o vizinho. Com o vizinho, então, tem gente que é batata nesse negócio, irmão. Não pode ver um vizinho que, lá, começou ele. Já chama até o vizinho de diabo, né? Tá amarrado. Já fala assim, esse daí vai pro inferno. Não, irmão, para com isso, tá amarrado. Você tem que orar para ele se converter. Você tem que fazer uma oração, Jesus abençoe esse vizinho. Não ir lá arrumar tumulto com ele. Como é que é teu comportamento quando o vizinho te tira do sério? Você pega o cabo de vassoura ou você pega a Bíblia para pregar, irmãos? O que você anda fazendo lá na sua casa lá? Tem que tomar cuidado, pessoal. Você não pode querer pegar, né? Tem uns que pegam até a Bíblia na cabeça. Tá amarrado, né? Imagina só se eu pegar minha Bíblia. Olha minha Bíblia como é que é grande, pessoal. Imagina só eu pegar minha Bíblia e tacar na cabeça de alguém. Irmãos, aqui mata uma pessoa. Misericórdia, né? Mas não é assim, irmãos. Você tem que pregar a palavra. Você tem que ser uma pessoa longânime, uma pessoa de paz. E não começar a criar tumulto, né? É claro, você também não é mudo também, né? Você vai falar, você vai se expressar, não, isso aqui tá errado, isso aqui eu já não concordo, mas não ficar arrumando tumulto com qualquer coisa, pessoal. Não pode ser dessa maneira. Você não pode começar a criar tumulto com tudo que você vê pela frente. Porque sabe qual é a verdade, pessoal? Todo mundo precisa de alguém um dia. Sabia disso? Eu tenho um vizinho que mora perto de mim que, meu Deus do céu, é uma benção. Para não falar o contrário, né? É uma benção, vizinho, né? É uma benção. Meu irmão, que situação. De vez em quando dá uns problemas lá na rua lá com ele. Mas pensa só numa pessoa que tem um coração bom. Se você precisar e chamar ele, ele vai te ajudar. Inclusive, na época que eu era pequeno, foi ele que ajudou meu avô a ir para o hospital. Tem situações dele com vício, um monte de coisa. Mas quando meu avô passou mal, foi ele que pegou meu avô, botou dentro do carro e levou para o hospital, pessoal. Foi ele. Você entende como a gente precisa dos vizinhos também? Como você não pode ficar criando tumulto com as pessoas próximas a você? Porque uma hora, irmão, você pode talvez, ou você, ou alguém da sua casa passar mal, não ter ninguém em casa, e você tem que chamar aquele vizinho. Imagina só se você está brigado com essa pessoa, como é que vai ser? Imagine se você mora num quintal, por exemplo, se você mora com outras pessoas, aí você arruma problema com todo mundo. Como é que vai ser quando você precisar de alguma coisa? Quem já precisou de 1 quilo de açúcar? Bater na casa do vizinho lá. Já precisou? Eu já precisei. Essa semana mesmo eu tive que pedir minha avó. Falei, vó, manda 1 quilo aí, vó. Depois você vai lá e devolve, né? Mas eu precisei, pessoal, né? Você vai precisar o tempo todo, pessoal. E outra coisa, a pessoa também vai precisar de você uma hora. Amém, Jesus? Eles esperam que você seja diferente na sua casa, na sua vida, no seu comportamento. Nós temos que ser diferentes. Amém, pessoal? Olha o que vai dizer aqui, ó, segundo livro dos Reis, capítulo 4, no versículo 1 diz assim, ó. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas
clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então você vê que essa mulher ficou viúva, não tinha mais o seu marido, que morreu. Aí depois, além disso, né, o marido deixou uma dívida e veio um credor. Bom, hoje em dia tem esses que se chamam agiotas, né? Hoje em dia. Ainda veio o credor e pegou os seus 2 filhos ainda para levar como para pagar a dívida, né? A mulher ficou desesperada e ela foi procurar o profeta. Ela foi procurar um homem de Deus. Aí o profeta vai falar assim, ó: e Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem o que, pessoal? Não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, olha o que o profeta falou para ela. 3. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a quem, pessoal? Lê para mim. Emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Olha para mim aqui, ó. Se essa mulher fosse brigada com os vizinhos, como é que ela ia pedir vaso emprestado? Quem está entendendo o que o pastor está pregando? Irmãos, o profeta falou para a senhora: fala o seguinte, não fique preocupada não. Você está sem marido, teus 2 filhos levaram teus 2 filhos, você não tem o que comer. Mas fala o seguinte, pega a quantidade, a maior quantidade que você puder de vaso e vai colocando azeite dentro. Aí ela fala assim, fala o seguinte, você não vai ter essa quantidade toda em casa. Começa a bater na vizinhança de porta em porta e começa a pegar e emprestar esses vasos com as pessoas. Irmão, a mulher teve que bater de porta em porta, pedindo vasilhas emprestadas. E aí eu te digo, como é que essa mulher ia ficar se ela tivesse brigado com toda a vizinhança dela? Agora que ela estava precisando da maior ajuda agora, como é que ia ser? E ela teve que bater de porta em porta. Alguns vão falar que estava se humilhando, pedindo de porta em porta, mas não é, irmão. A vizinhança é isso. É quando uma pessoa precisa, você está ali para ajudar. Agora tem crente que parece que o vizinho está precisando, tem crente que parece que tem um coração duro, irmão. Não quer ajudar, não quer fazer nada pelas pessoas. E aí o teu coração duro, você não ganha ninguém para Jesus assim. É por isso que quando você chama para vir para a igreja, a pessoa não quer vir. Você não consegue ganhar um vizinho, porque tu arruma confusão toda hora. O vizinho tá lá, né, fazendo... E tem vizinho que realmente é complicado demais, né? Eu sei que tem vizinho que é difícil, mas só que nós temos que ser diferente. Você não pode olhar para o vizinho dessa maneira. Você tem que olhar para o vizinho e falar, não, Deus vai converter essa pessoa. Jesus vai mudar a vida dessa pessoa. Você tem que ter fé, irmãos. Amém, pessoal? Você tem que continuar na sua fé em nome de Jesus. Essa mulher agora, ela precisou dos vizinhos. Ela estava precisando e em cada vizinho pedir alguma coisa, fazer alguma coisa. É claro, irmãos. É claro. Você vai manter uma boa vizinhança. Desde que você não escolha um vizinho ou uma família na frente de Deus. Aí é diferente. Amém, Jesus? Aí é uma outra coisa, né? Aí são coisas totalmente diferentes. Você não vai, eu tenho que agradar o vizinho me chamou para poder fazer um negócio lá, ajudar ele, e só que tem um culto, aí você vai deixar de vir para o culto para fazer alguma coisa para o vizinho? Não tem sentido. Vizinho, olha, eu vou para o culto lá, agora tem horário do culto, mas quando eu voltar eu te ajudo, tá? Fica tranquilo. Irmão, sempre falo para vocês, né? Eu sou uma pessoa que agrada todo mundo. Eu gosto de agradar as pessoas, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de rir, eu gosto de brincar, é o meu jeito é esse, né? O teu pastor é simples, irmão. Eu não tenho complicação comigo, é o meu jeito, né? Mas eu digo uma coisa para vocês, irmão, Deus está sempre em primeiro lugar comigo. A minha família reclama, irmão, que de vez em quando eu não apareço em festa. A minha família nem sempre entende. Será que não tem ninguém para você colocar para pregar? Irmão, principalmente domingo. Domingo, então, nem pensar, irmão, nem pensar. Domingo eu não deixo, as obreiras sabem, eu não passo a bola para ninguém no domingo. Não passo. Pode ser, meu irmão, pode ser um aniversário de quem seja, pode ser do meu pai. Eu não coloco ninguém pregar. Domingo eu vou estar aqui. Pastor, mas aniversário é do seu pai. Mas primeiro é quem? Meu pai ou Deus? Ponto final, irmãos. E meu pai sabe disso, eu falo para ele. Pai, em primeiro lugar é Deus. A minha esposa não está... O aniversário da minha esposa, por exemplo. Minha esposa fez aniversário dia 10 de maio. É 10 de maio mesmo, né? Jesus está gravando. É 10 de maio, tá amarrado. Né? Ela vai ver essa pregação. Esqueceu meu aniversário? É 10 de maio sim, não vem não. Dia 10, né? Dia 10 de maio. Não sei se a obreira Marlene estava aqui à noite, dia 10 de maio, não me lembro agora. Mas 10 de maio, à noite,
Eu estava aqui pregando. Dia das Mães à noite eu estava aqui pregando. Na igreja. E era aniversário da minha esposa. E estava todo mundo na pizzaria comemorando. Mas onde é que eu estava? Na igreja. Porque ela não é minha preferência não, pessoal. A minha preferência é Jesus. Aí vem um montão de gente da família me cobra com o negócio de aniversário, com o negócio de não sei o que. Irmão, não adianta, irmãos. Isso aí pra mim não tem problema. Eu não vou agradar a pessoa da família para desagradar a Deus. Isso aí não. Mas entenda, não é para você ficar arrumando tumulto com as pessoas. Não vai te levar a nada isso daí. Você vai lá, você vai expor a tua situação, você vai falar, não, mas não é assim, é dessa maneira aqui, não concordo. Porque tem aqui, ó, isso aqui, ó, eu tenho meu compromisso com Deus, aquela coisa toda. Mas não é para você ficar arrumando confusão, irmãos. Não é para você ficar brigando com o vizinho. O vizinho te chamou para o aniversário e vai falar assim, poxa, mas você nunca vem. Poxa, vizinho, é que você sempre marca no domingo. E domingo é dia de culto, esse horário eu tô no culto, aí não dá para eu vir. Ó, domingo que vem, 5 horas da tarde, tem jogo de quem? E aí? Onde é que você vai estar? É o que eu tô te falando. Eu não proíbo ninguém de ver jogo, irmão. Eu gosto de ver jogo também. Mas se tiver jogo, entre jogo e pregar, o que você acha que eu vou fazer? Eu quero saber de Brasil coisa nenhuma, irmão. Aí sabe o que vai acontecer? Igual aconteceu quando eu estava me convertendo com o Flamengo. Eu escolho assistir o Flamengo, não vou para a igreja, eu estava me convertendo, foi assim. Aí o que aconteceu com o Flamengo? Perdeu. Irmão, eu fiquei com a raiva aquele dia. Deixei de ir para a igreja, ainda perdeu. E nem vou falar para quem que ele perdeu, para depois não ficarem me zoando aí. Eu falei, nunca mais eu perco igreja por causa de jogo de Flamengo. E nunca mais perdi mesmo, né? Foi aí que Deus começou a me abençoar, depois foi obreiro, aquela coisa toda, depois líder jovem, depois pastor, enfim, né? É isso que eu quero que você entenda. Agora, é claro, você pode se organizar. Nós temos 2 cultos no domingo, sim ou não? Um é que horas? O primeiro culto? 8 horas da manhã e o segundo? Às 18. Então o que eu vou fazer? Ah, pastor, quero assistir meu jogo em paz. Vem de manhã. Acabou, sim ou não? Acabou, irmão. Cumpriu o seu papel com Deus, foi lá, adorou a Deus, está com a palavra revelada já no seu coração, e à noite você vê o seu jogo lá, tranquilamente, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deu para entender isso aqui? Você vai precisar do seu vizinho um dia, tá? A sua família, que você está sempre arrumando problema, você vai precisar dessa pessoa também. E agora? Você vai precisar. Mesmo que seja um parente distante. A vida pode te levar para um lado que você vai precisar daquela pessoa. Inclusive, se você tiver um parente distante e você está brigado com ele, dá uma ligada. Dá uma ligada. Se você tem um parente distante, você está brigado com essa pessoa. Ah, pastor, mas não foi eu que briguei. Foi a pessoa que brigou comigo. Irmão, independente. Dá uma ligada para essa pessoa. Faz as pazes, irmão. Amém, Jesus? Essa vida ela é curta demais, pessoal. Ainda mais que Jesus está voltando, né? Daqui a pouco Jesus volta e você não perdoa aquela pessoa, pede a salvação por causa de uma coisinha desse tamanho assim. Podia ter resolvido na hora. Amém, pessoal? Vamos lá. Onde que o pastor parou aqui? No versículo 3, né? Agora é o 4. Certo? No 4 diz assim, ó. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles faziam o quê, pessoal? Traziam os vasos e ela fazia o quê? Irmão, além dela ter que pedir os vasos para os vizinhos, era muito vaso que ela tinha que pedir, ela não aguentou, era muita gente. Ela mandou quem pedir agora? Os seus filhos. Ela falou, ai filhos, não tô aguentando, vai vocês lá pedir pra mamãe. Agora quem teve que bater de porta em porta? Foram os filhos dela. Aí é onde eu quero chegar com você. Irmão, você tem que educar os seus filhos. Você tem que educar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Não, irmã, deixa ele dormindo, ele é pequenininho. A irmã ficou preocupada, que eu falei, tem que educar seus filhos, o garotinho tá dormindo. Não, deixa ele dormir, pode dormir, ele tem muito tempo ainda para aprender a palavra, deixa ele. Não implica com ele não, coitado. Deixa ele, que ele é meu amigo. Ele falou que vai me emprestar o boné do Flamengo, deixa ele descansar. Ele é pequenininho ainda, lá na frente ele vai ter a oportunidade, calma. Fique em paz, tá? Eu tô falando de outra situação, pensa comigo só, pensa só. Uma mãe, por exemplo, que não educa o filho, uma avó, uma tia,
Hoje em dia eu vejo na rua, um dia desse eu tava jogando bola. É difícil eu jogar bola hoje em dia, mas teve um dia que eu fui jogar bola, né? Outro dia eu acordo cheio de dor, pessoal, quando eu jogo bola. Né? Já passou a época, né? Mas eu fui jogar bola e levei minha filha. Porque atrás tem um parquinho, ela gosta de ficar brincando. Minha filha tem seu lado mais adolescente, seu lado mais criança. Minha filha tem esse negócio. Aí levei ela. Aí ela ficou brincando no parquinho, mas ela é grudada em mim, ela é uma coisa, um chiclete comigo, né? Aí ela parou, eu jogando, ela ficou olhando. Aí começou ela, vai papai. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, papai tem vergonha, não fica gritando não. Não fica gritando não. Aí ela ficou lá do lado. Mas daqui a pouco, chegou 3 garotos. Assim, idade de 14, 15 anos, né? Aí pararam lá atrás também do campo, ficaram olhando. Minha filha numa distância assim, eles pararam daqui, começaram a conversar. Aí começou, irmão. Os 3 começaram a falar um monte de palavrão. Os 3 começaram a fazer um monte de xingamento e falar que bota a mão aqui, que bota a mão ali, que não sei o que. Eu virei pra trás e falei, ô rapaz, você não tem educação não? Que negócio de palavreado é esse, rapaz? Respeita as pessoas, irmão. Aí eles ficaram me olhando assim, né? Aí o outro perguntou assim, ô tio, é futebol de igreja? Eu falei, é futebol de igreja, mas não é só por causa disso não, tem uma menina do seu lado aí. Você já viu que tem uma menina do seu lado? Aí eles, não, foi mal, tio. Aí daqui a pouco eles foram e saíram, né? Não gostaram muito não, mas saíram. Aí o que eu quero dizer pra você, irmão? Na minha época, a minha mãe me ensinava a não fazer isso. Sim ou não? Eu creio que na sua época a sua mãe te ensinou. Irmão, se chegasse algum vizinho, alguém mais velho lá em casa fazendo reclamação minha, irmão, quem já apanhou de vara de goiaba? Já apanhou? Dói ou não dói, pessoal? Irmão, você tá de brincadeira. Ai de mim se algum vizinho mais velho chegasse lá fazendo queixa de mim lá em casa. Irmão, ai de mim se eu falasse alguma coisa de respeitasse uma menina na época. A minha mãe sempre foi dura com isso. Minha mãe até falava assim, filho, você tem que ter cuidado, você não pode nem cuspir perto de uma menina. Minha mãe sempre falava isso pra mim, pessoal. Não fica cuspindo perto de menina, filho, porque isso é feio, é nojento perto de menina. Minha mãe sempre me ensinou isso, pessoal. Agora a gente vê hoje em dia um monte de jovem por aí que não respeita os mais velhos. Não respeita as meninas. E até as meninas hoje não estão respeitando hoje, pessoal. Até as meninas estão demais. Eu falo pra minha filha, eu falo, filha, você fica direitinho, porque senão o papai pega você. Amém, pessoal? Você tem que aprender a doutrinar os seus filhos. Porque agora quem teve que pedir de vizinho em vizinho foram os filhos dessa mulher aqui. Pensa só se eles fossem mal educados. O que os vizinhos iam fazer na cara deles? Ia fechar o quê? Ia fechar a porta na cara deles. Não tem vasilha coisa nenhuma aqui. Vai se virar que vocês morram de fome. Pronto. Ia fechar a porta na cara deles ali. Você entendeu? Sim ou não? Hoje você pode precisar de alguém. Amanhã, talvez possa ser o seu vizinho que vai precisar. E amanhã ou depois, possa ser o teu filho que vai precisar de um vizinho. E se você não der educação para ele, o vizinho vai bater a porta na cara do seu filho e não vai ajudar ele. Amém, pessoal? Ensina os seus filhos. Resgata valores antigos, irmãos. A gente tem que aprender de novo. Por que agora as famílias, um janta no quarto e outro na sala? Por que agora tem que ser assim? Antigamente era assim? Lembra como é que era antigamente? Quem teve essa época de sentar na mesa? Lembra? Pelo menos uma mesa quadrada de ferro feia, né? Mas tinha esse costume. Sentava na mesa, tinha que comer, não podia ficar... E nem tinha telefone na época, mas não podia ficar brincando, nem de boca aberta você podia comer antigamente. Né? O meu pai brigava comigo se eu jantasse com o cotovelo na mesa. Quem aprendeu isso também? Que não pode botar o cotovelo, não é isso? Meu pai falava pra mim, não, rapaz, tira o cotovelo da mesa. Ô, rapaz, fecha a boca pra mastigar. Ô, rapaz, que não sei o quê. Aí, se você brincasse com a comida, almoço não é lugar de ficar brincando, não. Comida não é lugar de brincadeira, não. É lugar de comer sério, né? Você já orou antes de comer? Antigamente era assim. Parece que hoje as coisas mudaram. As famílias estão distorcidas hoje em dia. Amém, pessoal? Então, ensina o seu filho, ensina o seu neto, ensina o seu sobrinho, ensina os jovens perto de você e as crianças. Sabe por quê, pessoal? As crianças e os jovens são o futuro da igreja. Eu estou com 35. Ah, pastor, você está novo ainda. Glória a Deus. Eu estou com 35. Mas talvez quando eu tiver com 120 anos, né, eu vou morrer. Vou ou não vou? Eu não vou falar que eu vou morrer com 70, não. Tá amarrado. Com 50, 70, né? Eu vou morrer com 120. E 120 com saúde. Eu quero estar pregando a palavra com 120. Não quero ficar numa cama parado e... Não. Se for quando eu parar de pregar, Deus pode me levar. Aí pode me levar. Amém, pessoal? Agora, irmãos, pensa nisso daqui. Pensa nisso. Um dia eu vou morrer.
né? Com 120 anos. Quando eu morrer, quem pode ser que assuma meu lugar é a minha filha, ou meu neto, ou meu bisneto, alguma dessas pessoas. Ou seja, os teus filhos são o futuro da igreja. Os teus netos são o futuro da igreja. Amém, pessoal? Tem que aprender a dar exemplo para a sua família. A sua família espera que você seja diferente. Que a sua casa, né, seja um ambiente diferente, porque você vai tornar isso diferente lá na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Vamos terminar aqui rapidamente, para a gente não perder muito tempo. Aí vai dizer assim no versículo 6, diz assim, ó, e sucedeu o quê? Cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite o quê, pessoal? O azeite parou. O pessoal acabou o vaso porque não tinha mais, né? Você pode até imaginar agora, pastor, parou o vaso que eles bateram na porta de alguém que eles tinham feito malcriação, não deram vaso para eles. Mas não foi isso não, o vaso acabou, parou o vaso. Aí no 7 diz assim, ó, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, olha o que o homem falou, vai, vende o azeite e paga o quê, pessoal? E paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei o quê? Vivei do resto. Diga glória a Deus. Irmãos, essa mulher tinha uma boa vizinhança, ela era uma boa vizinha, ela conseguiu recolher todas as vasilhas, colocou azeite, ela pagou todas as dívidas, ainda viveu a vida toda com aquele ato de fé que ela recebeu em nome de Jesus. Amém, pessoal? Viva em comunhão com a sua família, com os seus vizinhos. Para de arrumar tumulto com o vizinho. Para de arrumar tumulto com a família. Seja uma pessoa de Deus e deixa Deus te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Vamos aplaudir a Jesus.